que o futebol tem a ver com a escola? No século XIX, as primeiras regras do esporte foram criadas nos colégios da Inglaterra. No Brasil, em 1898, os alunos e professores do Colégio Mackenzie fundaram o primeiro clube brasileiro dedicado ao futebol. Em sala de aula, esse é um assunto interdisciplinar e por isso a aprendizagem é show de bola. Hoje, o Caderno Educação fala da paixão do brasileiro pelo futebol e mostra a educação em clima de Copa do Mundo. E não percam, vamos passear pelos monumentos de Brasília e conhecer o STJ. Futebol é tudo! Uma paixão nacional, né? É uma coisa que acho que todo brasileiro gosta. Eu acho que é uma coisa que alegra todo mundo. Você bota num estádio como se fosse uma arena, você bota 11, 22 jogadores correndo atrás de uma bola. E você vê o público realmente vibrando. Por quê? Para se desabafar daquele dia estafante do seu trabalho e vem para um estádio ver um jogo de futebol, ver seu time ganhar, o seu time perder, uma torcida sai feliz, a outra sai triste. Então por isso que o futebol é apaixonante, por isso que os torcedores gostam tanto de futebol. Um passeio pelos bastidores da justiça. É o que oferece o projeto Museu Escola. Olhos atentos para as explicações. Os alunos das escolas públicas do Distrito Federal visitam as dependências do STJ. Eles participam do projeto Museu Escola, uma oportunidade de conhecer a história e o funcionamento do Poder Judiciário. O projeto Museu Escola, ele tem como objetivo oferecer ao estudante de ensino fundamental do Distrito Federal, tanto da rede pública quanto particular, uma verdadeira viagem rumo à cidadania, permitindo que os estudantes construam a possibilidade de brigar e lutar pelos seus próprios interesses. À medida que os estudantes percorrem os espaços, vão recebendo explicações sobre o Estado, a estrutura judiciária e sobre o próprio STJ. Os monitores esclarecem de forma didática a rotina jurídica. Todos os ministros aqui fizeram concurso público, se tornaram juízes lá na primeira instância e depois de uma série de etapas, eles se tornaram ministros aqui do STJ, certo? O Superior Tribunal de Justiça é a instância máxima da Justiça Comum e foi instituído pela Constituição de 1988. Tem como principal função a uniformidade da interpretação da norma federal do país. O STJ se estrutura em órgãos julgadores, de acordo com a natureza do processo. A Corte Especial, 3 sessões e 6 turmas. A Corte Especial é o órgão maior. Ela decide, dentre outras questões, as causas envolvendo governadores de estado, desembargadores e membros dos tribunais. Há também o plenário, integrado pela totalidade dos ministros do tribunal. Aqui acontecem as decisões administrativas e as solenidades. Esses cenários, onde acontecem as decisões do STJ, são apresentados aos visitantes do projeto Museu Escola. Para aproveitar melhor a vivência, vale até sentir a responsabilidade de quem usa a toga. A veste do juiz serve de inspiração para o futuro. Eu sonho em me formar em direito e ser um advogado. Cercada por temas sérios, como processos, julgamentos, réus, a justiça se apresenta mais bela através da arte. A visita agora é no espaço cultural, que fica no Museu do STJ. No momento, há uma exposição de artistas da cidade de Monte Claros, em Minas Gerais. Um quadro chama a atenção. É uma obra contendo os símbolos da justiça. A espada pode significar aquela que faz a lei, aquela que luta pela justiça. Pode significar também aquilo que pune se você desobedecer à lei. E a balança significa equilíbrio. Sem o equilíbrio da espada, ela pode se desviar. Outra parada importante é na exposição permanente Espaço, Memória e Ação. Um acervo com audiovisuais, terminais computadorizados e vitrines mantém viva a história do STJ.
E no caminho, mais arte. Um belo mural do artista Valandro Kitty ornamenta o salão de recepções, com uma mensagem para a humanidade. No plenário, um vitral se destaca, a obra intitulada Mão de Deus, de Mariane Peretti. Diante da imponência da justiça, os alunos mostram a lição que aprenderam. Eles mostram as leis, mostram onde houve julgamentos, as pessoas assim. E, tipo, os alunos às vezes nem conhecem algumas coisas, vêm aqui e aprendem. Eu gostei das partes de criatividade, de exposição, que era um trabalho muito bonito. Nós temos trabalhos extremamente críticos que, por meio da arte, o estudante tem manifesto sua crítica à sociedade, ao poder judiciário, ao poder público em si. A arte é uma constante presença no Superior Tribunal de Justiça. A própria sede, projetada por Oscar Niemeyer, é considerada por especialistas um marco na arquitetura mundial contemporânea. O projeto Museu Escola recebe alunos da 7ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Mais informações no Núcleo Cultural do STJ pelos telefones 3319-8373 ou 3319-8376. Cordel, repente, cultura nordestina. A dica de cinema de hoje é uma divertida animação. A dica que nós queríamos dar é um curta, realizado aqui no Distrito Federal, de nome O Lobisomem e o Coronel. É uma animação realizada por Ítalo Cajueiro e Elvis Kleiber e já foi bastante premiada em diversos festivais e conta a história de um cordel bastante conhecido, que deu origem ao romance e posteriormente ao longa-metragem. Conta a história das peripécias de um vaqueiro diante de um senhor, né, de terras, de um fazendeiro, e envolvendo a aparição de um lobisomem. Essa obra está muito bem realizada do ponto de vista estético, os desenhos, a qualidade da iluminação feita e a solução, né, encontrada para essa animação, e a parte de áudio também muito bem feita. Essa obra está disponível hoje numa coletânea organizada pela Cultivídeo, cujo volume número 1 contém 5 curtas do Distrito Federal, e o primeiro deles é exatamente O Lobisomem e o Coronel. Essa é uma boa dica. Aula de História e Geografia ao ar livre. Imagens que formam os cartões postais da capital ao vivo. Essa é a proposta do projeto Brasília por Dentro, Turismo Escolar na Capital, uma iniciativa da Administração de Brasília. Arquitetura e vocação política são dois elementos que fazem Brasília ser conhecida internacionalmente. Mas será que morar no Distrito Federal significa conhecer a capital da República? Eu moro no setor de Chacras, nunca tinha vindo a Brasília. Para unir conteúdo programático e prática, a administração de Brasília promove o projeto Brasília por Dentro, Turismo Infantil na Capital. O objetivo é proporcionar às crianças da 3ª série das escolas públicas do DF maior conhecimento da capital do Brasil e auxiliar o trabalho do professor. Vai ajudar porque a gente está chegando exatamente nesse conteúdo sobre o Distrito Federal. E essa é a primeira região administrativa que a gente vai trabalhar. De início, o aluno conhece o mais novo cartão postal da cidade. Inaugurada em 2002, sobre o Lago Paranoá, a ponte Juscelino Kubitschek, com seus 3 arcos, chama a atenção pelo desenho arrojado. Em seguida, o aluno visita o Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República e primeiro edifício a ser inaugurado em Brasília em 1958. A obra de Niemeyer foi batizada pelo então presidente Juscelino, que justificou o nome com uma pergunta: o que é Brasília se não a alvorada de um novo dia para o Brasil? O formato das colunas do palácio deu origem ao brasão do Distrito Federal. Seguindo o roteiro, o aluno se depara com vitrais, anjos de alumínio, réplica da Pietà de Michelangelo,
A arte desde a entrada compõe o cenário da Catedral Nossa Senhora de Aparecida, famosa também por suas colunas simetricamente opostas. Na Praça dos Três Poderes, 2 monumentos ganham destaque. O Espaço Lúcio Costa abriga uma maquete de 170 metros quadrados que reproduz o plano piloto e adjacências. Do outro lado da praça está localizado o Panteão da Pátria Tancredo Neves, onde é possível assistir a exposições e vídeos, conhecer a história de brasileiros que lutaram pela liberdade e ver um mapa estilizado do Brasil. Dentre tantas novidades, há sempre uma de que mais se gosta. Do livro, porque tem os heróis brasileiros. Entre um monumento e outro, uma passagem pela administração de Brasília, para repor as energias, porque logo depois o passeio continua. É hora de ver o espigão de 224 metros. A torre de TV é conhecida pela feira de artesanato e por proporcionar uma vista ampla da cidade. A última parada é no Memorial JK, que foi inaugurado em 1991. No interior, dentre outros elementos, pode-se ver peças pessoais do presidente. É preciso concentração para aprender. E de todo o roteiro, o que mais foi apreciado por Janaína? Eu gostei da catedral por causa dos anjos, que são muito bonitos. O passeio funciona para aliar passado, presente e futuro. A gente procura fazer uma contextualização da história passada com a atual, tentando projetar um futuro nessas crianças, né? Para conhecer e entender que a nossa história está interligada com uma que já passou e que a gente está construindo no momento também a nossa própria história e de tantos outros. Para participar do projeto Brasília por Dentro, entre em contato com a administração de Brasília. Os telefones são 3327-5034 e 3327-5137. Só em época de Copa mesmo. Porque é um momento que todo mundo tá bem empenhado no futebol, porque assim, normalmente não tem time assim. Eu gosto bastante do Roberto Carlos, mas não tem aquela coisa ídolo, assim. Eu gosto do Kaká, Roberto Carlos, aqueles mais antigos, tipo Cafu, Emerson, admiro eles, assim, pela aquela coisa que eles são lá mais porque eles gostam, assim. Eles têm aquela coisa assim que passa alegria e eles jogam mesmo pra caramba. Meu ídolo no futebol é o Pelé, o grande Pelé mesmo. Porque ele representa o futebol mundial e o atleta do século. Olha, veja bem, a Copa do Mundo, ela envolve muitas coisas, né? Envolve a mídia, envolve em si, envolve todo o mundo, não é só o brasileiro, não. Acho que o mundo inteiro, ele é envolto nessa onda, nessa alegria, nessa manifestação que é a Copa do Mundo. Quem já disputou uma Copa do Mundo sabe a emoção que é de ver a confraternização dos povos. Justamente é o único esporte no mundo que nessa época não existe confusão. O futebol é o esporte que mexe com os brasileiros. Em época de Copa do Mundo, a seleção brasileira consegue unir todas as torcidas, formando um só coração. Tudo começou em 1930. Os responsáveis pelo futebol francês, entre os quais se encontrava Jules Rimet, um dos presidentes da FIFA, Federação Internacional de Futebol, no período de 1921 a 1954, resolveram fazer um campeonato com os maiores times de futebol do mundo. A primeira Copa foi realizada com 13 países, e o Brasil já era um deles. Naquele tempo, não existia essa paixão contagiante pelo futebol. De lá para cá, a Copa do Mundo foi interrompida em 1942 e 1946, por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, por causa dos estragos pós-guerra na Europa, o Brasil foi escolhido como sede. Porém, o nosso primeiro título veio em 1958. A Copa de 58 era uma das maiores expectativas do brasileiro, porque o brasileiro contava com um time tirado aqui e acolá, mas do Brasil. Não jogava no exterior. O exterior não confiava muito no jogador brasileiro, essa que é a verdade. É tanto que a gente não convocava de lá, porque quando eles chegavam aqui, quando convocavam um ou dois, não jogavam bem. Era o time nosso que era o grande campeão para nós.
Então foi uma expectativa muito grande criada, foi formidável. As competições sempre aconteceram na Europa ou na América, com um país sediando o evento. Pela primeira vez em 2002, a FIFA escolheu 2 países, Japão e Coreia do Sul, para as sedes da Copa. No Brasil, a criança já na sua concepção recebe dos pais primeiro o nome e logo em seguida o time para o qual irá torcer. O nome, por causa de algum constrangimento em relação ao mesmo, pode até ser mudado, mas mudar o time para o qual torce é considerado uma verdadeira traição. Minha família inteira torcia pelo Grêmio, meu pai trazia roupa do Grêmio para mim, me levava no estádio, quando tinha jogo a gente se reunia para assistir e é assim que gerou essa influência do Grêmio na minha vida. E essa torcida fanática tem dado resultado. Nossa coleção de títulos mundiais vem crescendo. Estamos nas primeiras posições do ranking da FIFA. Participamos de todas as Copas do Mundo e além dos títulos dessa competição, já conquistamos a Copa América e a Copa das Confederações. Todo mundo acha que conhece de futebol, tá? Você pega um pai que está ali na arquibancada torcendo, ele é um senhor professor. Ele conhece tudo, imagina tudo. E trabalhar num país onde é o esporte número 1 é complicado. Você tem que ter o dom, saber do que você está fazendo, entendeu? E explicar que não é sempre assim que vai sair um atleta como o Ronaldinho Gaúcho, tá? Isso é talento. Antes e durante os jogos, as escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal entram no ritmo da seleção brasileira. A forma encontrada pelos alunos do Centro de Ensino Médio Asa Norte foi fazer um vídeo documentário. Eles discutiram o texto, elaboraram um roteiro e a forma de abordar o tema. A equipe registrou os primeiros depoimentos antes de iniciar a Copa e irão acompanhar jogo a jogo as atitudes dos alunos torcedores em relação ao desempenho da seleção na disputa de mais uma taça. Esse grupo, resolveu trabalhar a questão da Copa por ser um tema da atualidade e por ser do interesse deles. Todos os componentes do grupo são assim, fissurados por futebol, por esporte. Tem pessoas que nem assistem futebol direito, mas na hora da Copa do Mundo acompanha, torce, junta com familiares, com as pessoas na rua, vão assistir. Vão mais para se divertir mesmo. Essa é a época também dos colecionadores de álbum de figurinhas. As crianças fazem de tudo para conseguirem completar o seu álbum. Além de comprarem as figurinhas nas bancas, elas visitam amigos, organizam o esquema de trocas e vendas avulsas. A figurinha que me deu mais alegria foi a taça, porque demorou muito para eu conseguir ela e a minha mãe conseguiu trocar ela por 15 figurinhas. A figurinha que mais me deu alegria foi o pôster oficial da Copa, porque foi muito difícil, até achei... O meu amigo, ele tinha, e ele achou um que estava até todo amassado assim no chão, aí ele pegou, tentou desamassar e ele ficou só com alguns amassõezinhos, aí ele foi lá e me deu. Opa, me deu não, aí ele trocou por 3 comigo. Essa mania não é exclusiva das crianças, os adultos também entram na brincadeira. Para eles, o ato de colecionar figurinhas vai além de querer completar o álbum. Eles acabam por adquirir conhecimentos importantes sobre a história das Copas e dos seus países participantes. Você chega a aprender, assim, primeiro questão de geografia, né, claro, onde é que fica cada país, e também a questão de como que tem algo que tem a Alemanha Ocidental, a Alemanha já unificada, então você acaba aprendendo a evolução dos países através da Copa. As histórias populares mantêm viva a nossa cultura e enriquecem as aulas. Veja a dica de leitura. Hoje a minha dica de leitura é o livro Literatura Oral para a Infância e a Juventude,
da poetisa mineira Henriqueta Lisboa. Henriqueta viveu de 1901 a 1985 no interior de Minas Gerais. E sendo mineira e vivendo no interior, ela reuniu nesse livro diversos mitos, lendas e fábulas do nosso folclore, da nossa cultura popular. A maioria dessas histórias nunca foram normatizadas, aliás, todas elas, até então não haviam sido escritas, normatizadas, postas em um livro. Elas se mantiveram na oralidade, no avô para o neto, pai para filho. E a Henriqueta, por ser uma poetisa, ela deu um toque lúdico, deu um toque mágico, deu um toque elegante até às histórias, sem perder a raiz, sem perder a visceralidade do popular, do interiorano. Né? Esse livro vale a pena ser lido pelos professores, trabalhado em sala de aula, por se tratar de histórias da nossa cultura. Né? Então, por vezes as crianças têm um contato com esse livro e falam, não, caipora, o Saci Pererê, isso não me pertence, eu sou da cidade, enfim, não se fala mais nisso. Mas a partir do momento que começa a ter o contato com as histórias, a ler essas histórias, a participar desse mundo mágico e lúdico que as histórias proporcionam, elas verificam que, apesar desses seres, dessas histórias serem coisas antigas e contadas no ambiente interiorano, mas que elas são extremamente pertinentes e eternamente vão fazer sentido nas nossas vidas por se tratar da nossa cultura, das nossas raízes. Vale a pena ser lido, visto e trabalhado pelos alunos e em sala de aula. A pessoa, tipo, desde pequenininho, vai ver ídolos, tipo Pelé, aí apaixona pelo futebol e não quer largar mais. Tem uns que gostam de jogar futebol mesmo, tem uns que é por dinheiro mesmo. É um sonho desde pequeno, que eu venho jogando desde pequeno, e o meu sonho é ser jogador de futebol. Olha, se você chegar nos Estados Unidos, qual é o esporte hoje de massa nos Estados Unidos? É o basquetebol, não é verdade? Em outros lugares é o beisebol, o rugby em alguns outros, mas o futebol no mundo não tem tantos valores, tantos talentos que tem o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem essa facilidade, tem essa, como a gente diz, essa matéria que a gente chama de matéria-prima nata, que é do Brasil. Futebol para aprender. O assunto desperta grande interesse. E nada melhor do que aproveitar o momento para tornar a escola mais agradável. A Copa do Mundo exerce uma empolgação natural em crianças, adolescentes e jovens. O evento, que une os 5 continentes em torno do futebol, oferece uma variedade de temas que podem ser contextualizados em todas as áreas do conhecimento: ética, pluralidade cultural, geografia, português, arte. A escola se veste de verde e amarelo e os brasileirinhos se envolvem na aprendizagem. Na escola classe do CIA não podia ser diferente. Todo mundo se envolve, né? Porque é um tema que contagia mesmo. Não é à toa que nós somos o país de futebol e por isso nós estamos trabalhando eles, né? Então nós estamos entrando com tudo mesmo, desde a vestimenta, os temas, tudo que a gente vai estudar essas 2 semanas é referente à Copa. As cores nacionais estão por todos os lugares. Elas representam a nossa cultura e abrem alas para o mar de informações que invade a escola. Até as comemorações do mês de junho estão vestidas de verde e amarelo. Os pequenos artistas entram em cena. Eles desenham, coloram, pintam, fazem bandeiras, réplicas de campos de futebol, confeccionam bolas. As paredes da escola vão sendo preenchidas com conhecimentos. Há murais com redações sobre a seleção brasileira, outros com personagens de jogadores de futebol. Pintei a bandeira de verde e amarelo, colei as bandeirinhas, enfeitei a sala. Minha sala está colorida de verde e amarelo. Nessa turma, os alunos estão estudando sobre os países participantes da Copa do Mundo. As bandeiras das nações servem de inspiração para conhecer um pouquinho das características de cada país.
nós temos a possibilidade de estudar a geografia, a cultura, a história dos outros países, de conhecer um pouquinho, de saber onde que ele fica. E nós estamos aqui, como eles são pequenininhos, nós estamos trabalhando uma curiosidade de cada país. Argentina, Angola, Austrália têm suas bandeiras devidamente coloridas. Junto ao desenho, uma curiosidade é anotada. As crianças vão conhecendo um pouco da cultura no mundo. E é claro, a do Brasil também. Aprendi que a Austrália é o país do canguru e o Brasil é o país do futebol. Quando é do interesse, se aprende com muito mais facilidade. E a Copa, então, é um tema assim, muito rico para a gente, porque eles estão muito empolgados, estão querendo aprender tudo. Quando a gente fala de outro país, e o próximo, tia, qual é o próximo? Qual é o próximo? Então, eles estão querendo aprender tudo. E nisso a gente enriquece o nosso conteúdo, porque é fácil de aprender. O nome da pátria é reverenciado com pequenas mãos e pincéis. E a entrada da escola dá as boas-vindas em clima de festa. O Caderno Educação se despede desejando muitos gols para a Seleção Canarinho. Você pode dar sugestões para o programa pelo telefone 3901-6800 ou pelo e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Tchau e até a próxima!